Agora sim, Jorginho, Leonardo. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Tudo bem, Robert? Está na área, Robert. Tô sim, Jorginho. Boa Show de noite a todos os bola. alunos. Show Boa de aula aí bola. para você, meu querido. Boa aula para todos. Valeu. Cléria Pascoal. Cléria lá do curso, Cléria? Boa noite, Glória. Boa noite, todo mundo aí. Pessoal de Minas. É você, Cléria? Tem uma Cléria lá no meu curso de português. Ah, então é isso aí. Que bom, tamo junto, viu? Isso aí, bom revê-la. Muito boa noite a todo mundo aí, pessoal do Pão de Queijo. Adoro pão de queijo, viu? Adoro. Quem passar nesse concurso tem que mandar um monte para mim. Adoro pão de queijo. E aí, galera, vamos começar? Vamos começar aí. Robert, já está gravando, Robert? Creio que sim, né? Eu vou iniciar aqui, viu, galera? Vou botar o material de hoje. Estamos sim, Jorginho. Vamos lá. Então, todos sejam bem-vindos, ok, turma? A nossa primeira aula de hoje, aula inaugural aí de língua portuguesa, passando para vocês aí os principais conteúdos, ok? Começando essa jornada aí para que vocês alcancem êxito no concurso de BH, Minas Gerais, terra maravilhosa, ok? E aí, o que vai acontecer? Hoje, a aula inaugural, eu selecionei um conteúdo que é clássico em todas as provas, noções ortográficas, né? Algumas expressões que geralmente aparecem em provas e muitas vezes colocam ali uma pulga atrás da orelha da galera, o pessoal fica um pouco pilhado ali para assim, poxa, será que realmente é essa expressão, é aquela? Então, eu vou passar para vocês algumas noções, elas não se reduzem à aula de hoje, ok? São bem amplas, e à medida que nós formos avançando aqui no nosso programa de aulas, né, nosso planejamento de aulas, a gente vai abordando outras expressões, outras notações lexicais aí, que existem na língua portuguesa. Lembrando vocês que para os concursos públicos, graças a Deus, o que se cobra é a modalidade formal, viu, turma? Até o conflito entre a modalidade formal e as variedades linguísticas, ok? Isso existe, então muitas vezes isso é exigido do candidato para que ele compreenda o grau de situacionalidade em que cada situação, para não cair numa redundância aqui, exige uma modalidade expressiva, linguística por parte da pessoa, ok? Assim como nós vestimos roupas para determinadas ocasiões, assim também a linguagem. Eu, por exemplo, não vou aqui me expressar profissionalmente falando com vocês da mesma maneira como eu me expresso quando eu vou à feira, quando eu vou ao baba, quando eu vou ao clube, quando eu estou entre amigos, em um churrasco, por exemplo, ok? Um barzinho, não é da mesma maneira. Profissionalmente, eu tenho que adaptar a minha linguagem na modalidade que a minha profissão, a minha função enquanto professor de língua portuguesa exige, ok? A mesma coisa acontece com essa cobrança que as provas podem vir a expor nos certames, ok, turma? As bancas podem cobrar isso de vocês nos concursos. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo escolhido a dedo, noções ortográficas. Vamos começar com elas, explicando inicialmente, contextualizando aqui, que existem expressões homônimas e parônimas. Homo, mesmo nome. Parônimas, um par de nomes, um pouco diferente. Então, vamos, né, situar aqui cada coisa. Os homônimos, mesmo nome, eles podem se dar em duas escalas. Esse mesmo nome pode ser o mesmo nome na pronúncia ou pode ser o mesmo nome na escrita. Então, nós vamos falar, né, de dois tipos iniciais de homônimas. Vamos aí, de olho na tela. As homônimas que podem ser homógrafas são aquelas homônimas, o mesmo nome na grafia. Então, espera aí, vamos lá. Se o mesmo nome vai ser na grafia, o contrário vai ser a pronúncia. Então, a pronúncia vai ser diferente. A escrita é igual, a pronúncia é diferente. Aí isso dá-se o nome de homônimas homógrafas.
O que são as homônimas homófonas? Que também existem e que pegam. O final aí vem de fone. Fone que você bota no ouvido, escuta o quê? O som. Então, o som, entenda nesse contexto que é a pronúncia. Então, a homófona é o mesmo fone. É o mesmo som, turma. Vai ter a mesma pronúncia, mas a escrita terá de ser diferente. Pegar visão aí, homógrafa, mesma grafia, pronúncia diferente. Homófona, mesma pronúncia, escrita diferente. E ainda existem as homônimas chamadas de perfeitas, que vão possuir a mesma grafia e também a mesma pronúncia. E aí, diferenciando-se apenas no âmbito semântico. Vamos falar de cada uma delas com exemplos. Vamos deixar guardadinhas as parônimas aí, não vou adentrar no mérito delas agora não, mas são palavras muito parecidas. Basta eu dar esse spoiler para vocês. Já que eu passei a teoria, vamos para a prática. Os exemplos de cada uma das que eu expus aqui agora para vocês. As homógrafas, mesma grafia, pronúncia diferente, Jorginho. Colher, verbo, olha o E fechado, e colher, talher, igual garfo, a faca. O almoço, substantivo, a refeição. Eu almoço às 13 horas, o verbo almoçar, conjugado no presente indicativo, turma. Isso vai acontecer diante de muitos verbos. Por exemplo, gosto, predileção, substantivo. Eu gosto de pão de queijo, viu? Olha aí, indireto, indireto. O verbo gostar, a primeira pessoa do presente indicativo. O governo, poder instituído. Eu governo lá em casa. Mentira. O verbo governar na primeira pessoa do presente indicativo. O jogo, a competição, como você está vendo. Eu jogo. O fechado, o aberto. Percebamos, é a mesma escrita, homógrafa. Mas, a depender do contexto onde se utilizem essas expressões, a pronúncia será diferente, turma. Acordo, acordo, apoio, apoio, choro, choro. Ok? Homógrafas, alguns exemplos. Vamos passar aqui para as homófonas. Mesmo som e escrita diferente. É bala trocada agora, turma. Taxa, prego pequeno, taxa, imposto, ok? Então, o governo empurrou a taxa no povo, no contribuinte, tem que ver qual delas dói menos, se é o prego ou se é o imposto. Meu Deus do céu, o brasileiro adora pagar imposto. Então, taxa com CH é um alfinetezinho e a taxa com um X é o que dói no bolso, turma, ok? Caçar com C cedilha, perseguir animais. Caçar com 2 S é revogar, tornar nulo, tornar sem efeito, ok? Pronúncia igual, ó, olha para vocês verem aí, pronúncia igual, escrita diferente, homófonas. Extrato, o povo lá do Rio de Janeiro fala extrato, né? Mas é extrato, turma, tanto faz, a depender de onde se fala essa palavra, extrato, camados, extratos sociais, extrato com S, que no sentido dicionarizado é a camada de uma rocha e metaforicamente é usado como classe social. Extrato com X é o que se extrai de algo, extrato bancário, extrato de tomate. Esses três aí, ó, esses 3 seções aí que vem na sequência, ó, seção com 2 S no meio, estou me referindo ao meio da palavra, de exibição, a gente se lembra aqui, por exemplo, daquela Sessão da Tarde, que aparecia na Rede Globo, aqueles filmes da tarde, né? Lagoa Azul, filmes inéditos. Então, sessão com 2 S, sessão do cinema, sessão de exibição nas telas dos cinemas, dos shopping centers, ok? E sessão com C cedilha no meio é a parte, o departamento, turma. Você vai a uma sessão de um supermercado, a sessão do açougue, a sessão de perfumaria, sessão de produtos de limpeza, de higiene pessoal, por aí vai. E o último aí não é tão comum, mas existe, viu, galera? É aquela galera que é muito engajada em algum tipo de prática social, por exemplo, doação de agasalho, que participa ali ativamente dando um café com leite para a galera da rua, ok? Sessão, ato de doar, de ceder, é sinônimo de doação, turma.
ok? Essa cessão aí vem do verbo ceder, ok? Apressar vem da palavra pressa, então, por pressa. Apressar com C cedilha é de preço, pesquisar o preço, por exemplo, pôr o preço. Concerto com S, consertar, reparar. Concerto com C é concerto musical, sinfonia, ok, pessoal? Então, você vai a uma oficina, você vai encontrar concerto com S. Quer dizer, depende da oficina, que existe uma oficina, você encontra concerto de tudo que é jeito, né? Com C, com SC, com 2 Cs, Ave Maria, é uma bagaceira. Mas deveria ser o concerto com S, viu, turma? Verbo consertar. Certo, turma? Então, aí estão exemplos de homônimas homófonas. Mesmo fone, mesma pronúncia e grafia diferente. Eu vou entrando na mente de vocês com essas daí, porque daqui a pouco existirão expressões bem específicas que as bancas costumam usar em prova. Por exemplo, assim, eu creio que alguns aqui devam ter algum problema aí desde a época da escola com o uso da expressão por quê, né? O uso do som do A, por exemplo, há diferentes funcionalidades, mal com U, mal com L. Calma que ele está chegando. Daqui a pouco vem essas notações lexicais aí, o Jorginho de Deus vai chegar de sola, beleza? E as homônimas perfeitas são aquelas, turma, que se escrevem da mesma maneira e se pronunciam da mesma maneira, ok? Então, manga, fruta, manga, parte da blusa, da camisa, por exemplo, que ainda existe a manga onde se soltam os animais, não sei se aí, né, onde vocês estão, aí é comum isso, mas pelo menos no interior aqui, de onde eu vivo, aqui no estado da Bahia, isso é comum, soltar os animais na manga, ok? Então, eis aí as expressões, são a mesma coisa, e para que elas possam ser empregadas, vai depender do contexto, né? O contexto, bala, munição bélica, bala doce. Hoje, no contexto educacional, é assim, né? Imaginou, aí tem professor lá, coitado, né? Dando aula, passando trabalho, uma avaliação, o aluno chega, por exemplo, pergunta se ele vai dar 10 para esse aluno maravilhoso ou se o professor quer ganhar uma bala, né? Então, essa bala pode ser muito doce, pode ser maravilhosa, uma bala, né? Bem gostosa, ou então ela pode ser uma bala muito amarga. Na dúvida, 10 para esse filho de Deus, né? Então, toma aqui, meu querido, é 10, você já ganhou 10, você está aprovado. Nós não queremos aí confusão com seres tão adoráveis que estão hoje pelas escolas. Nossa Senhora, viu? Então, é isso aí, viu? Show de bola. Ok, turma? Então, na dúvida, é bala, né? Não queremos aí confusão com ninguém. Então, todos aí, turma, homônimas perfeitas variam conforme o que, Jorginho de Deus? Variam conforme, ok, o contexto. É isso aí, que bom que eu estou falando algumas coisas aqui que vocês estão gostando. É bom assim que vocês vão entendendo, ok? Há muitas piadas com homônimas perfeitas, né? Há muitas piadas, por exemplo. Eu já morri de rir com algumas, né? Assim, essas têm graça. O povo fala, vou ganhar 1 milhão, eu quero ganhar 1 milhão. Aí você ganha um milho muito grande, aumentativo de milho, né? E aí não era 1 milhão que você queria, né? É massa, né, Dom? É massa. Há muitas piadas com isso daí. O da bala mesmo eu já conhecia. Mas tá triste, viu? A bala tá muito triste, viu? Porque são vídeos e mais vídeos que a gente recebe todo dia de agressão a professores, né, educadores. É uma coisa triste, viu? Ô, Alexandra, vamos fazer com que você não tenha mais esse problema, viu, minha querida? Tamo junto. Pronto, Jorginho de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar dura aqui. Turma, aqui o bambu gêmeo, ok? Expressões parônimas, galera. Galera, parônimas, par, nomes pares, e que acabam complicando a vida do cristão e da cristã em provas, porque você fica na dúvida, meu Deus do céu. Será que quer dizer uma coisa? Será que quer dizer outra? Eu não me lembro, eu tenho dificuldade em português, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou interpretar? E esse povo que elabora a prova não é gente, viu, turma? Esse povo que elabora a prova bate
forte justamente na deficiência da galera. Eles sabem como machucar o concursando, viu? É complicado. E aí eles escolhem a dedo expressões para complicar a vida. Temos que tomar cuidado. Eu falo isso com autoridade de quem elabora provas também, de vez em quando. O pessoal me aciona. Hoje à tarde eu estava elaborando questão de concurso aqui, ok? Não sei onde é que eles vão aplicar. Em BH eu acho que não é, não. Não era da IBFC, não, ok? Mas eu também elaboro. A galera me contrata para elaborar questões de concurso aí, de prefeituras, de interior. Aí, entendeu? Luciana Amorim, minha querida, você levantou a mão. Pode falar, Luciana. Diga aí, minha querida. Boa noite, professor. Eu não atentei o edital só para ver se vai ter interpretação de texto. Eu não vi, assim, eu li muito rápido a parte português, mas o senhor poderia me informar se vai ter? Me desculpe eu te interromper para essa pergunta. Não, tranquilo, Luciana. Ó, Luciana, duas coisas nessa vida são certas. Uma é a morte e a outra é texto em prova de português. Não existe prova de português sem texto, viu? Então a chance de prova de texto na prova de português pode ter absoluta certeza. E BFC, já conheço BFC de vários anos, ó. Já estou nessa vida aí há mais de 10 anos de concurso público. E aí pode ter absoluta certeza que vai cair, viu? Tanto interpretação quanto compreensão de texto. Eu não me lembro de uma prova da IBFC que não tenha caído o texto. Vai ter texto, viu? Eu acho que você vai ficar mais animado agora. Ou vai ou não vai? Ô, Jorginho, se quiser, depois eu envio para ela. Fala para ela me chamar lá, que eu envio todo o conteúdo do edital. Robert, aí já veio na aula na hora certa, isso aí. Muito bem, meu querido. Então tá aí, Luciano. Vai te mandar o edital. Fique tranquila, estamos aqui, viu? Eu estou aqui para te ajudar, todos nós aqui, a equipe Tom, aí o nosso amigo Robert é o cara, viu? Até te pensa em tudo, viu? Show de bola. Turma de Deus, olha só, veja bem, aí eu vou pedir para vocês desligarem o microfone aí, por favor, quem puder, para nos ajudar, beleza? Olha só, povo de Deus, olha só. Aí há uma lista nesse material que foi enviado pelo nosso querido Robert, ok? Pela coordenação, foi Robert, para vocês sobre listas aí de expressões que se parecem. Não vou ler tudo por causa do nosso querido tempo, né, turma? Mas vocês estão vendo algumas delas aí. Vou ler pelo menos os primeiros pares, por exemplo. Comprimento, tamanho, extensão e cumprimento. Ação de cumprimentar, saudar, uma saudação, um cumprimento. Ou então cumprir uma missão, o cumprimento da missão, ok, turma? Deferir, despachar, conceder, assinar, diferir, ó, diferenciar, é a base da palavra diferente, ok? Eminente, vossa eminência, já viram essa forma de treinamento? Vossa eminência, ok? Para pessoas distintas, importantes. Então, eminente pessoa é uma pessoa distinta, é uma pessoa importante. Iminente é algo que está perto de ocorrer, uma expressão, um adjetivo com caráter temporal. Curto espaço de tempo é algo próximo de ocorrer. Estamos correndo um perigo iminente. Nossa, Deus me guarde, ok? E a prova de BH está iminente, turma. Vamos estudar, vamos fazer inscrição no Dom, porque eu quero aprender tudo, quero aprender português, Jorginho de Deus está lá, e aí eu quero aprender, a prova está iminente. Tenho que ouvir as dicas, porque senão eu vou lá só assinar meu nome, botar meu CPF na prova. Não quero isso, quero passar. Então cola pra gente que você passa, é bom concurso. Ok, turma? Infligir é aplicar pena, castigo. Quem faz isso é Xandão, é o STF, é a polícia. Aplica sanção na galera. Inflige pena, inflige multa, ok? Já infringir é a galera que vai cometer alguma falha, vai cometer algum erro. É um infrator, turma, da lei. Vai infringir uma lei. Beleza? Discriminar, é não. Desfazer é não fazer, né? Então, discriminar é não cometer o crime. Associa assim, beleza? Pegou a visão? Discriminar, não cometer o crime. Então, discriminar, inocentar, por exemplo. Beleza? Já discriminar é tratar com diferença. Aí é segregar, separar.
Galera, pega a visão. Essa lista está cheia de parônimas, não são as únicas, ok? Então não vou ficar aqui me estendendo muito, mas como está no material, o objetivo é eu exemplificar e conceituar. Creio que essa missão eu já deva ter cumprido. Caso haja alguma dúvida, é só falar. Estou tentando ganhar tempo aqui porque há algumas coisas muito mais assim, ó, importantes aqui para serem explicadas na aula de hoje. Por exemplo, as notações lexicais que eu quero abordar e as regras de acentuação gráfica. Viu? Então, vai, Jorginho. Chegou a hora. Vamos nos basear nas homônimas, o quê? Homófonas, turma. Mesma pronúncia, grafia, o quê? Diferente. Boa noite, todo mundo que está entrando aí, viu, galera? Jorginho de Deus está aqui, ó, focado. Mas muito boa noite a todo mundo aí que está se juntando a nós nesta aula de hoje aí, viu? É uma honra estar com vocês. Então, vamos lá. Galera de Deus, é o seguinte. Porque já complicou a vida de vocês alguma vez na vida? Já complicou a vida de algumas pessoas que eu sei. Mas vamos começar do mais fácil. Não sei como é que foi o Fundamental 1 de vocês, é tipo primário. Mas o meu, minha tia do primário, naquela época a gente ainda chamava carinhosamente os nossos professores de tia, né? Não sei se aí é assim. Mas minha tia na época, a tia Nalbeni, olha que massa, a tia Nalbeni explicou pra gente: ô Jorginho, meu filho, por que separado é porquê de pergunta? E por que junto é porquê de resposta? Nossa, eu pensei que ia dominar o mundo no português. Nossa, massa demais. Eu já sei escrever porquê separado e porquê junto. Que massa. Se eu for perguntar na frase, ele é separado. E se eu for responder algo na frase, indicando causa ou explicação de um fato, ele é junto. Com dois detalhes. O porquê de pergunta, se ele vier ao final da frase, ele leva acento. E se ele estiver no início ou no meio, ele não vai ter acento de jeito nenhum, turma. E já começamos dessa pegada, dessa maneira, a entender o uso do porquê separado. Ele é separado por ser uma pergunta, o porquê usado em uma pergunta. Será junto e sempre sem acento, se ele indicar uma resposta. O que é o entendimento de resposta? Entendimento de resposta é ser uma explicação ou uma causa. Isso vai ser porquê de resposta. Então, isso que Jorginho está passando para vocês é a teoria, vamos para a prática. Olha só, por que tu não fizeste o trabalho? É uma pergunta, ok? Tu não fizeste o trabalho por quê? É uma pergunta. E aí o detalhe, qual a diferença da primeira frase para a segunda? É que a segunda está onde a expressão por quê? Ao final da frase. Por ela estar ao final da frase, é porque ela vem acentuada. Posso dar um macete? Estou aqui para isso, vou passar minha mensagem. Qual é o macete, Jorginho? Você terá absoluta certeza de que o porquê de pergunta, quando você puder colocar depois dele a expressão motivo ou razão. Aí você saberá que este porquê é deveras um porquê de pergunta. E aí ele tem que ser separado. Por que motivo? Por que razão tu não fizeste o trabalho? Ele é separado. Vocês estão vendo? Tu não fizeste o trabalho por que motivo? Por que razão? Ele é separado. Como é que eu distingo o porquê sem acento do porquê com acento? O porquê com acento, volto a insistir, aparecerá ao final da frase, turma. Beleza? Lembrem-se do que o Jorginho acabou de falar. Ele é separado como porquê de pergunta, porque eu poderei escrever ou deixar subentendida a palavra motivo ou a palavra razão. Confira comigo o terceiro exemplo. Não sei por que motivo tu não fizeste o trabalho. E eu poderia dizer também, não sei por que razão tu não fizeste o trabalho. Curioso isso aí, Jorginho. Então, eu poderia escrever motivo ou razão depois deste porquê. E que frase é essa? Eu não estou vendo interrogação ao final dela. Existe essa possibilidade? Eu respondo, sim, com certeza. O que é isso daí, Jorginho? É o que nós chamamos de pergunta indireta, turma.
A diferença dos dois primeiros exemplos para o terceiro é porque quando nós tivermos uma interrogação, a pergunta é chamada de pergunta direta. Quando nós não tivermos a interrogação ao final e a frase tiver um teor de declaração, ela vai ser uma pergunta indireta. E agora bugou tudo. E como é que eu vou saber que esse porquê é de pergunta? É só você se lembrar da dica de Jorginho. Qual foi a dica de Jorginho? Eu poderei escrever ou deixar subentendida, após a expressão porquê, a palavra motivo ou a palavra razão. E aí é caixa. Não sei por que motivo, não sei por que razão, tu não fizeste o trabalho. Ok, pessoal? Este uso da expressão porquê é o uso que se associa ao porquê de pergunta. É o único? Aí a resposta óbvia é não. Há um uso do porquê separado que não tem a ver com pergunta direta nem pergunta indireta. Qual uso é este? É o que eu vou falar aqui agora e a gente vai subir um pouco o tom. Viu, galera que vai fazer nível superior? Galera que vai fazer o técnico também. Mas a galera superior fica atenta, porque se eu fosse elaborar esse concurso da IBFC, eu ia fazer uma maldade aí agora. Esse porquê separado, que não tem nada a ver com pergunta, turma, ele será um pronome relativo. E ele equivalerá, a depender do nome que vier antes para ele retomar, as expressões pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Isso é teoria. Me dê um exemplo. Vamos lá. Não sei o motivo por que tu não fizeste o trabalho. Eu vou dizer, não sei o motivo pelo qual tu não fizeste o trabalho. Motivo é masculino singular. Se eu trocasse motivo por razão, ficaria como, Jorginho? Não sei a razão por que tu não fizeste o trabalho, que equivaleria a dizer, não sei a razão pela qual tu não fizeste o trabalho. Pegou visão? Põe no plural agora. Não sei os motivos por que tu não fizeste o trabalho. Não sei os motivos pelos quais tu não fizeste o trabalho. Não sei as razões por que tu não fizeste o trabalho. Não sei as razões pelas quais tu não fizeste o trabalho. Então, este porquê separado é diferente dos três primeiros exemplos, por se tratar de um pronome relativo, e na associação de leitura saberemos disso, porque nós poderemos substituí-lo pelas expressões equivalentes, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É um pronome relativo, turma. Certo? Dos usos dos porquês, esse daí é o mais complicadinho, entre aspas, até você ouvir a minha aula. Agora você vai tirar de letra. Beleza, turma? O porquê junto é caixa, fácil mais. Porquê junto é uma delícia, porque o porquê junto de resposta sempre vai indicar causa ou explicação. E ele, outra coisa, é bom a gente usar a palavra sempre, eu adoro usar a palavra sempre, turma. E ele sempre virá sem acento, olha que maravilha. Não fiz o trabalho porque estive doente. É a resposta para não ter feito o trabalho. Quando eu digo resposta, lembre-se, causa ou explicação. E aí eu posso substituir por uma outra palavra, Jorginho? Claro que sim. Aí que é uma delícia. Eu vou dizer, não fiz o trabalho, pois estive doente. Já que estive doente. Uma vez que estive doente. Aí substitua pela expressão pois, ou já que, visto que, dado que, qualquer uma delas. Eu gosto mais do pois. Não fiz o trabalho, pois estive doente. Acabou a conversa. Ele é junto e sempre sem acento. Beleza? Ah, Jorginho, e o que vem junto com acento? Aí, se ele aparecer na prova, é porque a questão quer, a banca quer dar a questão para vocês. Por quê, Jorginho? Ele virá com um elemento determinante. Qual é o elemento determinante mais usado? A cada 10 situações, 9 aparece aí o porquê com esse determinante. É o artigo. Eis o porquê de eu não ter feito trabalho, estava doente. A cada 10 vezes que ele aparece, 9 aparecerá com o artigo. Ok, turma? Olha que apareceu aí o artigo O. Eis o porquê equivale a dizer eis o motivo, eis a razão.
Se eu puser o artigo o antes da palavra porque, essa palavra virá obrigatoriamente junto e com acento. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo aí no último exemplo. Ok? Substantivou. A palavra foi substantivada. Por isso que ela vem junto e vem acentuada. Eis a história do porquê. Agora, convido vocês a analisarem comigo questões que eu garimpei da Banca IBFC, que fazem parte do meu banco de questões aqui. Vejamos algumas aqui, ó, turma. Na passagem, e tudo é muito pior, porque elas descobrem que deixaram o morto sozinho 3 ou 4 dias. O vocábulo destacado está empregado corretamente. Assinale a alternativa que também se nota a correção no uso dos porquês. Essa questão número 1, para a gente ganhar tempo, eu vou me explicar aqui por causa do curto espaço de tempo que eu tenho, né? Por isso que eu enviei com antecedência para vocês, viu? Depois vocês me perdoem, vocês vão assistir a essa aula. E Jorginho vai ficar de plantão para tirar a dúvida de vocês, caso vocês a tenham. É só acionar a nossa galera aí da coordenação, viu? Galera, a resposta da questão número 1 vai ser a letra A de alegria. Não sabemos por que motivo, não sabemos por que razão a tarefa foi realizada de forma incompleta. Resposta da questão número 1, letra A. A expressão porquê separado e sem acento é uma pergunta indireta. Pode anotar aí, é isso que você tem que anotar nessa questão da TRF, quinta região. Beleza? Passando aqui para a questão número 2, preenchimento de espaço. Então, a questão também TRF, quinta região, trouxe um fragmento com o uso do porquê, uma pergunta direta. Por que motivo você deseja fazer parte desta organização? Ok? Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida por essa mesma forma. Qual é a forma, Jorginho? Porquê separado. Porquê separado e sem acento. Ok? Nisso, a questão número 2 acusa letra A como resposta. O motivo pelo qual trabalho é que desejo organizar minha vida. Porquê separado e sem acento. Só que por uma justificativa um pouco diferente, né? Lá em cima foi uma pergunta direta e cá na letra A foi pronome relativo. Não importa. A expressão porquê está separada e sem acento. Letra A. As demais aí, ó, faltou o evento administrativo e não explicou por que motivo. É separado. Mas como está o final da frase, ele vem como? Com acento. Chegou atrasado ao compromisso, pois confundiu o horário. Porque junto e obrigatoriamente sem acento. Deve haver algum porquê para essa transferência ter ocorrido. Olha aí, o 1 a cada 10. O algum está cumprindo o papel do artigo o. Ele está determinando a palavra porquê. Esse porquê é junto e com acento, turma. Ok? Deve haver algum motivo, alguma razão para essa transferência. Então, junto com acento. Beleza? Vamos lá, a vida que segue. Som do A agora, né? Mais uma homófona aí. Vamos lá. Som do A. Olha só. Verbo haver, conjugado, o A. Eu, ei, tu, as, ele, a. É esse verbo que está aí, ó. H-A. Acento A, beleza? Ele é usado em 2 situações do dia a dia. Primeiro, é um A alusivo a uma passagem de tempo cronológica. Ok, turma? E aí, o contexto de uso dele é de tempo passado. Tudo a que você se referir e for passado, vai ser usado com esse A aí do verbo haver. Então, o envio foi feito há 2 dias. E nós poderíamos substituí-lo por faz 2 dias. Equivale a uma ação alusiva ao passado. Então, sempre o passado é com esse A aí do verbo haver. Ó, a aula ocorreu há 2 horas. A aula ocorreu há pouco. É esse A aí, ó. HA. Viu? Certo? Então, se for alusivo a uma ação que tem ocorrido já há algum tempo no passado, é o verbo haver dessa maneira que está aí. Ok, turma? Segunda frase. Há 300 pessoas na fila do hospital. É o mesmo verbo haver. Ok? Ele é usado aí formalmente no sentido de existir. Existem 300 pessoas na fila do hospital. Cá para nós, no dia a dia,
as pessoas, os falantes, não usam nem o verbo haver e nem o verbo existir, que são as duas expressões formais. O povo usa o verbo ter. E como é que seria isso daí? Me corrija se eu estiver enganado. O povo sai à rua e fala bem assim, ó, tem 300 pessoas na fila do hospital, tá tudo cheio lá na UPA. Meu Deus do céu. Ok? O povo fala assim, tem gente que não respeita os outros. É de jeito. Em vez de o verbo haver, há pessoas que não respeitam ninguém. Você está entendendo? Existem pessoas. O povo fala, tem um monte de gente. Ok? É assim que funciona. Eu sei como é gente, turma. Eu sei como é gente. É desse jeito. Então, o verbo haver que está aí, galera, é o verbo alusivo formalmente a existir e coloquialmente, eu falo coloquial porque você não vai fazer uma coisa dessa no texto, viu? Quando você for lá concursado em BH, você não pode fazer um documento oficial, né, dizendo tem muita gente no posto, está lotado aqui, os enfermeiros não estão dando conta. Nossa! Né? Se o diretor lá do setor for meu aluno, ele vai na hora identificar e vai meter a caneta. Meu Deus, eu aprendi a estudar com quem isso aqui? Não tem condições, não. Né? Não pode ser assim. Então, existe. Ou então, verbo haver, isso daí. Beleza? Então, show de bola, Jorginho de Deus, meu querido. Terceira frase, Jorginho. Ele chega. Aí, esse daí é dado. Se isso aí apareceu, jogue suas mãos para os céus e agradeça. Se a banca colocar uma coisa dessa lá. Ela vai colocar a palavra daqui. E esse daqui indica ideia de futuro. Esse A seco, sem graça, sem nada. Ele não tem H, ele não tem acento, não tem crase, não tem nada. Não tem nada. Ele se opõe à ideia de passado. O passado é o verbo haver, e esse A seco, que é a vogal A, que é apenas uma preposição, é a ideia de futuro. Então, o futuro, ele como é que eu vou dizer para vocês? Há um gatilho de uso dele com a expressão daqui. Então, ele chegará daqui a 3 horas. Isso é futuro. Então, esse A é uma preposição para indicar ideia de futuro. Mas ele só indica ideia de futuro, Jorginho? De jeito nenhum. Ele também pode indicar proximidade espacial. Por exemplo, o centro. Nossa, eu estou aqui nessa rua. Meu Deus, o centro é longe? Aí você pergunta a uma pessoa aí, né? Então, ô fulano, aqui no centro de Minas, é pertinho, senhor? Aí ele vai falar, nós estamos a 2 quarteirões do centro, é pertinho. Aí você vai, ok? Estamos a 2, ó, que bom, show de bola. Estamos a 2 quarteirões do centro. Então, a cidade aqui está a 500 quilômetros da capital. Então, esse A vai ser o A seco, sem graça, sem nada. É só a preposição A. Ok? Eu estou no 2º andar, a direção fica no 5º. Estamos a 3 andares da direção. É assim que funciona. Beleza? Então, pronto. E esse A seco, sem graça e sem nada, pode ainda ser um pronome oblíquo. E aí é fácil você entender. Porque, tipo assim, você pode, no popular, você fala assim, estava passando na rua e encontrei Maria. Eu vi ela lá na praça, né? Na linguagem coloquial, o povo fala assim, eu vi ela. Mas você vai falar eu vi ela, mas não pode escrever, né? Então, aí sempre, se você soltar isso no meio de uma pessoa civilizada, ela vai te corrigir. Ela pode te corrigir. Isso aí você vai passar vergonha. Então, você não vai falar eu vi ela. Não é vi ela, não, sua burra. Seu burro. Eu a vi. Vi ela é um beco pequeno apertado. A galera gostou, né? Mas é verdade, turma, né? Todo lugar é assim. Tem gente que faz os outros passar constrangimento, né? Nossa Senhora. Então não é eu vi ela, é eu a vi. Não é eu vi ele, é eu ouvi. É o pronome oblíquo átono, no lugar do ela, para representar um nome que já foi mencionado. Meu Deus do céu. É um beco sem saída. Muito bem aí falado. Show de bola. E há uma possibilidade dessa homófona, turma, ter uma crase, que não é um acento. Na verdade, é um acento grave que se chama, né? Ele se chama acento grave. Mas o povo não fala de acento grave, não. Quando vem no edital, aparece crase, não bota acento, não.
né? Aparece crase, que é inclinado para a esquerda de quem escreve, beleza? Então, existem expressões. Ó, crase é um tema que vai ser uma delícia aqui à noite. Jorginho de Deus vai falar de crase o tempo todo aqui, beleza? Até Jorginho falar de crase, eu já vou dar um spoiler para vocês. Existem expressões adverbiais que já vêm com crase, de caixinha, é igual farinha de trigo com fermento. Você não separa. Já vem, ok? Se você disser, ó, ele chega à tarde, é uma expressão de tempo. Ele chega à tarde, ela estuda à noite. Ó, ela não gosta de estudar, não, viu? Essa pessoa não gosta de estudar, não. Triste. Estuda às vezes. Então, existem expressões de tempo que já vêm com crase. À tarde, à noite, às vezes, a certa hora, a hora certa. Eu estou dando aqui para vocês uma parte apenas da polêmica, porque ela é muito ampla. Crase ocorre por regência ou por um aspecto natural que não se restringe ao tempo, como eu estou explicando aqui agora. Isso é um spoiler, beleza, galera? Mas em breve, Jorginho de Deus vai estar falando de crase aqui, ó, vamos estar afiadíssimo aqui, para não errar nada de crase. Minha aula predileta é crase, viu? Vai ser uma aula maravilhosa, viu, galera? Show de bola. Vai, Jorginho. Questão número 3 da Polícia Penal de Goiás. Olha só, turma. Há um fragmento aí que trouxe a expressão no primeiro parágrafo há poucos dias. Vamos ver o contexto, né, turma? O contexto é o seguinte. Há poucos dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a competição de 1936 tem muito a nos ensinar. Então, há poucos dias é porque isso é uma expressão de tempo futuro. Ok, turma? Lembremos-nos de que a expressão de tempo em um texto é o tempo em que o texto foi escrito. Porque, por exemplo, a Olimpíada de Paris não é mais futuro, é passado, já ocorreu no ano passado, né? Sim, meu querido, já ocorreu, mas você tem que relacionar o tempo quando ele foi escrito, quando o texto foi escrito. Em relação ao texto, o há poucos dias é que vai começar lá no texto, né? Ainda vão começar os Jogos Olímpicos de Paris. Então, esse A indica futuro lá no contexto. Futuro, certo? E a questão pediu o quê? Assinar a alternativa em que a ortografia é usada também de forma correta. E aí, a questão número 3 acusa letra A de alegria. Olha o que Jorginho falou e bate aí, ó. Há muitos anos as Olimpíadas são realizadas no mundo. Faz muitos anos. É alusiva a passado, turma. Já ocorre há muitos anos. Tá certa a letra A. Ok? Os atletas chegaram aqui há muitos meses, seria o verbo haver, HA acentuado. Ainda há pouco é passado também, HA. Daqui a 4 anos é futuro. Com daqui, ó, o Jorge mostrou, ó o daqui. Você usa o A seco, sem graça, sem nada. Tá errado, isso aí, muito errado na letra D. Bento de Assis, há 88 anos, esse A seria o verbo haver também, HA. Faz 88 anos, competia em Berlim. Ok? Caixa. Questão número 4. A série alternativa que completa correta, respectivamente, as lacunas. A moça foi embora porque estava esperando há muito tempo. Esse porquê aí é pois. Percebamos que, embora seja uma pergunta, a ideia que mais se encaixa aí seria: a moça foi embora pois já estava esperando há muito tempo. Então, o primeiro é o porquê junto e sem acento. E o segundo é o verbo haver, HA acentuado. Então, que quarteto, hein? As 4 primeiras aí foram de letras A. Ok? A de novo na questão 4. Ok, turma? A colega aí perguntou a respeito do slide. Ok? O slide já foi, os PDFs, a gente mandou em forma de PDF para vocês, ok? Já foram enviados para a coordenação, viu, galera? E aí vocês vão ter acesso lá, é só vocês se inscreverem aí no curso. O Dom aí vai passar para vocês, beleza? Esse daqui é adaptado para a aula, para eu não precisar sair do slide e ter que ir à lista, porque são questões que estão na lista enviada para vocês hoje ainda. Viu, galera? Hoje de manhã, cedinho, o Jorginho enviou isso daí. Última anotação lexical para a gente passar para o assunto acentuação gráfica. Turma, mal com U, mal com L. É uma delícia explicar uma coisa dessa. Mal com U é o contrário de bom. São adjetivos.
Mal com L é o contrário de bem, são advérbios. Essa é a saída, vamos dizer, né? É a explicação de saída. Então, ele é um mau advogado, ele é um bom advogado. Então, você vai poder substituir mal com U por bom. Mal com U. Ele trabalha bem, ele trabalha mal com L. É o modo como ele trabalha, advérbio de modo. Mal com U, contrário de bom, adjetivo. Mal com L, contrário de bem, advérbio. Advérbio de modo. Show de bola. Mas se restringe aí? Não. Mal com L pode ainda ser substantivo, mas o macete ainda é utilizado. Porque mal com L sendo substantivo, ele é o contrário de o bem que luta contra o mal. Então entenda, não quero o mal de ninguém, pelo contrário, só desejo o bem de todos. Então o bem versus o mal. Eu quero o bem, eu não quero o mal. Beleza? E aí vem agora uma dica que só os mais fortes sobrevivem, ok? Dica para diferenciar os homens dos meninos, as mulheres das criancinhas, ok? É o mal com L, com sentido de nem bem ou nem mesmo. Eu acho que alguns de vocês aí já ouviram alguém falar bem assim, poxa, mal cheguei, a aula acabou, coisa triste. Mal cheguei equivale a dizer, nem mesmo cheguei, nem bem cheguei, a aula acabou. É esse mal com L. O que ele é? Ele é uma conjunção subordinativa temporal, turma. Equivale a dizer quando. Quando cheguei, a aula terminou. Ok? É uma conjunção usada numa oração adverbial de tempo. É o que está acontecendo no quarto exemplo aí. Beleza, turminha? Então, é isso. Tem muito o que dizer sobre esse mal, não. Então, você soma aí o porquê, o a e o mal são expressões lexicais muito utilizadas em prova. Então, vamos a algumas questões aí para a gente fechar a conta dessas notações lexicais por hoje. Chapeuzinho Vermelho foi seguida pelo lobo mau. Lobo mau é o contrário de lobo o quê, turma? Lobo bom. Mal com U é caixa. Ou é A ou é B. Vamos lá. O Apocalipse, meu Deus do céu. Meu Deus, tá perto. O Apocalipse será a batalha entre o bem e o... Aí, ó, o bem e o mal. O contrário de o bem é o mal com L, substantivo. Letra B, de Belo Horizonte. Vamos passar em BH. Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Show de bola demais. Ok? Então vamos lá, Jorginho de Deus. É isso aí, galera. Alegria, alegria, alegria. Questão número 6. Prefeitura de Vinhedo. E deve ser também, está no Brasil inteiro. Meu Deus do céu. Viu? Mas vamos lá. Segundo Cereja de Cochá, ortografa é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafa correta das palavras. Grafa, lembra, turma? Isto posto, leia atentamente as alternativas abaixo e assinale a... Ó, o primeiro inimigo seu é a questão. Se você não interpretar a questão corretamente, você está mais ou menos enrolado. Eu quero a incorreta. Então, vamos lá. Qual é a incorreta na questão C, Jorginho? É a letra C, turma. Definitivamente você é um mau elemento, que se opõe a um bom elemento. Espera aí, se eu diria bom elemento, não pode ser mal com L, que é bem, né? Contrário de bem. Está errado o que se escreveu na letra C. Então, coloque aí letra C. Ok, turma? É a resposta aí dessa questão. Questão 7 de preenchimento de espaço, Jorginho. Vamos preencher? Vamos lá. A esposa do sueco mal havia saído do salão. Jorginho explicou agora para só os mais fortes que sobrevivem no IBGE 2022. Olha essa questão aí, que maravilha. Esse mal é com L, turma. Mal cheguei, a aula acabou. Lembra-se do exemplo que o Jorginho acabou de falar? Mal com L. Então, tchau, letra D, tchau, letra E. Aí vem outra dica de Jorginho de Deus, ó. Algumas pessoas não sabem, mas a palavra bastante, ela varia. Ela, na verdade, não é que ela varie, ela pode variar, se ela se referir a um substantivo. E ela equivale, quer um macete? Ela equivale à palavra muito. Então, se eu disser assim, ó, muitos homens usam gel, eu vou dizer, bastante homens usam gel? Ou bastantes homens usam gel?
O correto é o segundo, turma. Por quê? Porque a palavra bastantes está se referindo a homens. Então, como o homem está no plural, a palavra bastante também tem que ir para o plural. Você está me entendendo? Agora, você disser bem assim, ó, os homens correram bastante. Muda para a palavra muito. Os homens correram muito. Perceba que os está no plural, homens está no plural, correram está no plural, mas a palavra muito está no singular. Por quê? Porque ela, nesse caso, é um advérbio. E advérbio é classe invariável. Ela não tem plural e não tem feminino. Então, assim como a palavra muito, em alguns casos, será pronome e poderá variar, em outros ela será advérbio e ela não vai poder variar. Então, isso vai depender de quê? Da palavra que move o estudo de língua portuguesa. Qual é a palavra? Contexto. Tudo depende do contexto. Então, por exemplo, neste contexto aí, você tem bastantes dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. É o plural. Você não vai falar com bastante dores. Nossa, meu Deus do céu. Entendeu? Você não vai falar uma coisa dessa. E aí, a última, né? Se são dores de cabeça, se você está se referindo às dores de cabeça, vai ser as mesmas. Vai ser as mesmas, correto. Mas esse as mesmas terá crase ou não? Aí eu vou virar para vocês e vou dar uma dica. Pergunte, analise o verbo que estiver no contexto. Qual é o verbo que está no contexto aí, Jorginho? É tivera, que está no pretérito mais perfeito indicativo. Tivera, eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Ok? Que é do verbo o quê, turma? É do verbo ter. Eu tenho dores de cabeça, né? Eu vou colocar preposição nisso daí? Não, não vou colocar. Então, se eu não coloco preposição, eu não coloco crase. Eu não coloco crase, né? Por exemplo, se fosse masculino, deixa eu ver aqui, um substantivo para masculino aqui, meu Deus, deixa eu ver aqui. Vou botar conhecimento. Eu tenho o conhecimento ou eu tenho ao conhecimento? Eu digo, eu tenho o conhecimento. Eu tenho as dores, sem crase, porque a crase é a preposição. Então, moral da história, a resposta da questão 7 é a letra C. Caixa. Eu vou perguntar ao verbo que está no contexto. É isso. Ok, povo de Deus? Foi para conta, Jorginho. Vamos lá, reta final agora. A reta final pode falar. A segunda parte da aula destinada para hoje, Jorginho. Agora, uma delícia, acentuação gráfica, turma. Acentuação gráfica, ok? Então, vamos lá, Jorginho de Deus. Ok, turma de Deus. Vamos para a acentuação. Para cima. Lá vai. Galera, é o seguinte, ó. Acentuação gráfica conforme o novo acordo. Adorei o novo acordo. Ele veio para facilitar nossas vidas. Por que, Jorginho de Deus? Porque o novo acordo, ele simplificou a quantidade de regras. Eu não sei vocês, mas eu gosto quando simplifica as coisas. Ok? Eu gosto demais. Até para estudar é melhor. Imagine o professor explicar para aluno. Né? Que havia muitas exceções chatas e desnecessárias. Agora, com o novo acordo, achei uma delícia. Está muito bom de explicar isso daí. Nem tudo é perfeito, mas da forma como ficou legal. Beleza? Então, vamos lá. Jorginho vira para o aluno dele, para a aluna dele, e fala o seguinte, ó. Quais são as referências da explicação de acentuação gráfica? São essas que estão na tela aí para vocês, ó. Então, o caminho das pedras. Vamos imaginar você estudando em casa sozinho. Imagina a cena. Você pegando a gramática e de 10, 15 folhas, parando na segunda ou na terceira. Com a impressão que não está entendendo nada. Agora aqui, você está tendo uma aula de como estudar produtivamente. Você pode ficar 3 horas da sua vida estudando no quarto. E você não aprender 10%. Você pode estudar igual que você está estudando agora, meia hora, 40 minutos de um assunto, e aprender o assunto de uma forma muito ampla. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o dom está aqui. Então, vamos lá, vamos explicar para o aluno o seguinte. Você tem que observar 3 fatores para acentuar uma palavra e entender as regras dela,
Porque a IBFC é uma banca técnica. O que significa uma banca técnica? Ela não está nem aí para interpretação de nada. Na parte de gramática, ela vai na jagular. Ela quer saber a regra, ó, para diferenciar quem sabe e quem não sabe. Isso é IBFC. Aí ela vai tentar fazer com você o seguinte, ela vai analisar se você sabe, se você conhece a quantidade silábica na regra de acentuação. Onde é que isso entra? Você tem que reconhecer uma palavra que seja o quê? Monossílaba. O que é uma palavra monossílaba, turma? Óbvio. Uma palavra monossílaba é uma palavra que só tem o quê? Uma única sílaba. Uma única sílaba. Então, eu tenho que levar em consideração essa parte da regra, de quantidade silábica. Outra que é importantíssima, tonicidade silábica. Quantas são as possibilidades de tonicidade silábica? 3. A palavra pode ser oxítona, a sílaba tônica dela é a última. Ou se você contar de trás para frente, é a primeira. A sílaba tônica de uma paroxítona é a penúltima sílaba. E se você contar de trás para frente, é a segunda. Ou a sílaba tônica pode ser uma proparoxítona, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. E se você contar de trás para frente, é a terceira. Não existem palavras com sílaba tônica fora desse meio aí, não. Ou a palavra é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Acabou aí. Você soma a primeira regra, essa segunda, a coisa já ampliou. E agora, a cereja do bolo. Para a maioria das palavras, das regras de acentuação, se avalia como a palavra termina. Em que letra ela termina, para que eu estabeleça se ela vai receber ou não acento. Ok? Nós vamos falar disso agora. Não para todas, mas para boa parte. Inclusive, eu me atrevo a dizer para a parte mais difícil. Eu me atrevo a dizer isso. Ok? Então, são essas 3 coisas aí que são levadas em consideração para você entender as regras de acentuação gráfica que existem. Ok, turma? E com isso, quantas regras ficaram com o novo acordo? 6 regras. 6 regras. Destas 6, botem na cabeça de vocês. 4 são regras diretas. E 2 são consideradas nesse meio aí regras de exceção. 4 diretas, 2 de exceção. Quais são as 4 regras diretas que Jorginho vai abordar aqui agora com vocês? A primeira delas é a do monossílabo. Olha que massa que Jorginho acabou de falar. Quantidade silábica. Monossílabo. Que monossílabo é esse? Aí nós temos que entender. Existem 2 tipos de monossílabos, turma. Os monossílabos considerados fortes e os monossílabos considerados fracos. Os monossílabos fortes são esses que estão na tela. São chamados de tônicos. E os monossílabos fracos são chamados de átonos. A regra número 1 é só para o monossílabo tônico. Agora lascou. Olha o tanto de coisa que eu tenho que saber. Como é que eu vou saber quem é forte e quem é fraco? Meu Deus do céu. Como é que eu vou saber, Jorginho? Aí eu vou virar para você e pedir para você pegar seu caderno e sua caneta e anotar o que eu vou falar. Aí acabou, é caixa. Sabe, olha só, eu tenho os fortes e eu tenho os fracos. Quem estabelece quem é forte e quem é fraco? A morfologia, as 10 classes de palavras que existem. Das 10 classes de palavras que existem, das 10, é mais fácil você lembrar quem é fraco. E só são 3. Então vamos lá, quem são as 3? Aí eu anoto aqui, você anota daí. Artigo, preposição e conjunção. São essas 3. Os monossílabos que forem artigo, preposição ou conjunção, os monossílabos de uma sílaba só, artigo, preposição ou conjunção, são os fracos. E o que sobrou? As 7 que sobraram são fortes, são os tônicos. Então é mais fácil eu me lembrar dos monossílabos fracos, porque aí eu vou me lembrar com mais facilidade de quem é forte, de quem é tônico. Ok?
Vou dar um exemplo aqui, gritante aqui para vocês, ó. Gritante. Na escola, poucas pessoas tinham a capacidade de explicar uma coisa dessa, ó. João, olha a palavra, olha a frase aqui, ó. Tô botando no chat. João é professor. João é professor. O é que tá aí é um verbo. O verbo não é artigo, não é preposição, nem é conjunção. E ele é monossílabo, ele leva acento. Aí você vai ter essa frase, ó. Olha essa frase. Olha aqui que eu estou digitando no chat. Olha o que eu digitei no chat agora, turma. João e Maria saíram. Tem som de I e se escreve com a vogal E. Olha que interessante. Por que esse não leva acento, Jorginho? Porque é uma conjunção aditiva. É uma conjunção aditiva. Eu sou João, a pessoa de Maria. João e Maria. Tem som de I, inclusive, na língua portuguesa. E não tem acento. Por que não tem acento, meu Deus? Porque é um monossílabo átono. É uma conjunção. Então eu tenho de entender na vida de Deus que artigo, preposição e conjunção são fracos. Eles não têm acento se forem monossílabos, não. Os que vão levar acento na regra dos monossílabos são o resto, que vão ser os fortes. Tira artigo, preposição e conjunção, o que sobrou é forte. Ok? É mais fácil lembrar dos fracos, porque o resto é forte. Substantivo, né? Verbo, adjetivo, advérbio, interjeição, ok? Numeral. Aí pronto, esses são os fortes. Acabou a conversa. Ok, turma? Então, olha aí na tela. Vamos lá, vamos continuando. Regra das oxítonas, regra das paroxítonas, regra das proparoxítonas. Já expliquei tonicidade silábica aí. Ok? O hiato é quando uma vogal encontra outra vogal. E aí elas se separam. O hiato é um divórcio vocálico. Beleza? A união vocálica é o ditongo. Ok? É a união dos dois. E a separação vocálica é o hiato. Então, existe a regra do hiato, que é uma regra de exceção. E existe, por último, a regra do acento diferencial. Como o próprio nome já diz, é para distinguir uma palavra da outra. Ok? Eis aí as 6 regras para nós nos situarmos. Isso é teoria. Olha agora a prática. Vamos à prática. Para nós debruçarmos aí sobre as questões. Vai, Jorginho. Qual é a regra dos monossílabos tônicos, Jorginho? Aqueles terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, vão ser acentuados. Já, paz, pé, vez, só, pôs. Timbre aberto, acento agudo. Timbre fechado, acento circunflexo. Então, galera, monossílabos em I ou U, seguidos ou não de S, não levam acento. Olha aí, ó. Ti, nu, bis. A regra dos monossílabos tônicos é monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S. Leva acento. Ok? Em I e U, não. E há ainda um acréscimo dessa regra. Qual é o acréscimo? Vamos lá, o acréscimo. É uma frase que eu quero que vocês peguem como macete. Uma frase meio coloquial. Que é a seguinte, ó. Olha aqui a frase, ó. Ei, ó eu. Ei, ó eu. Ok? E, como o ditongo é aberto, a pronúncia não vai poder ser essa. Como eu estou falando aqui com a galera de Minas, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, o ei não é ei, é ei. Meia nessa da Capitinga, né? Então, ei, aiel. Ei, aiel. Ei, aiel. É isso. Ô, Luciano, aqui não está sem som não, viu, meu querido? Está aparecendo para mim que eu estou modulando aqui com o microfone, viu? Mas veja aí o que aconteceu aí. Ó, galera, voltando aqui, então é isso, ó. Meia nessa da Capitinga, por isso que o ditongo é aberto.
E aí o detalhe é o seguinte, se o monossílabo for em ditongo aberto, seguido ou não de S, leva acento. Então, plural de Para! Vou bater em você. Oi! Pronto, veja aí. Plural de mel, méis. Pode ser meles também, viu? Mas méis, tá correto, viu? Mói, dói, céu, céus, véu, véus. Então, os monossílabos em ditongo aberto vão levar acento, turma, ok? E, I, el, seguido ou não de S. Ok? É isso que está acontecendo aí. Pronto? Pega a regra número 1, Ctrl+C, Ctrl+V. Por que Ctrl+C e Ctrl+V? Porque a mesma regra número 1 vai se estender para a regra número 2. Qual é a regra número 2, Jorginho? Palavras oxítonas. Sílaba tônica é qual? A última. Ok? A sílaba tônica é a última. Então, as oxítonas que terminarem A, E, O, seguidas ou não de S... Jorge, está sem som, viu? Eu não estou ouvindo nada. Todo mundo não está me ouvindo, não, gente? Ó, Fabiano está dizendo que está Eu tô normal. ouvindo normal também. Eliane está dizendo que está normal. Aqui, Tarusca está dizendo que tá tudo bem. É Luciana, né? Ô, Luciana, eu vou pedir para que você veja aí. Se ela quiser sair e entrar de novo, a gente aceita, talvez corrija. Pois é. Luci... aí. Pode ser a internet. Porque para mim tá modulando aqui. Beleza? Mas beleza, vou tocando aqui, depois, se for o caso aí, vocês vejam. Certo, turma? Eu não posso quebrar aqui a aula. Voltando aqui, Jorginho, olha só. A regra número 2, pega a regra número 1, copia e cola. E você acrescenta o S. Oxítona. Lembre, se você não se lembrar disso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Valeu, Alexandre. Vou ter que sair, tá sem som. Pronto, não tem erro não. Tranquilo. Então, se você não souber o que é uma oxítona, não tem como. A oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, se ela terminar em A, E, O, seguido ou não de S, caixa, leva acento. Então, ó, cajá, bebê, giló, gilós, ok? A, E, O, seguido ou não de S. Percebam que saci e urubu não leva acento, porque elas terminam em I e U. I e U seguido ou não de S, não leva acento. Olha na sequência agora. Ditongo aberto. Estava na regra 1. Ctrl+C, Ctrl+V. Pastéis, cartéis, coronéis, destrói, escarcel. Então, A-I-L, seguido ou não de S. Então, se for oxítona, terminada em ditongo aberto, caixa, leva acento. Só vai haver um acréscimo. Qual é o acréscimo, Jorginho? A oxítona que terminar em ou ens. Por exemplo, refém tem acento. Reféns também. Armazém, armazéns. Ele detém, tu detens. Vocês estão vendo? Então, se a oxítona terminar em ou ens, leva acento, turma. Vintém, ok? Então, eis aí a regra das oxítonas. A é o seguido ou não de S. Ditongo aberto é a mesma regra da 1 e só acrescenta em entes, que não estava na primeira. Ponto. Até aí tudo bem? Vamos para a terceira regra. Dá 6, chegando à metade agora. Olha a terceira regra. Você tem que saber o que é uma paroxítona. O que é uma paroxítona? Sílaba tônica está onde? Na penúltima sílaba. Ela é uma paroxítona. Qual é a regra da paroxítona? É a que você tem que ter mais atenção. Aí o detalhe é o seguinte. A paroxítona terá acento desde que ela termine em alguma letra que não esteja na regra número 2. Se a paroxítona terminar de uma maneira não compatível com a regra número 2, ela terá acento. De que você está falando, Jorginho? Vamos comparar aqui. Olha a primeira palavra que está aí. Biquíni.
ela é paroxítona e ela termina em I. Aí quando você olha para o I, não está lá na oxítona, então ela leva acento. Porque oxítona terminado em I e U não leva. Olha lá, saci e urubu, não leva. Então se ela for paroxítona, ela vai levar. É o caso de biquíni e júri. E U seguido de S, bônus, ônus, leva acento também. Olha aí para você ver. Ok? E lá em cima não levava. Lá em cima não levava. Ok? Então, I e U, seguido ou não de S, caixa, tem acento. Agora, vamos comparar? Vamos comparar. Tapa, copo, pele. As três são paroxítonas. Olha como cada uma delas termina, turma. Tapa termina em A, copo termina em O, pele termina em E. A, O, E. A, E, O. A, E, O, perdão, coloquei até na ordem errada. A, E, O. Está lá na oxítona. Então, cada paroxítona ela não leva acento. Porque para ela ser acentuada, ela não pode terminar nas mesmas letras da regra número 2. Você está vendo? Pegou a visão? Então, se você souber a regra número 2, você mata a regra número 3. Olha agora aí, ó, na sequência. Tórax, cônsul, Marte, fênix, hífen. Vocês estão vendo? São letras aí que não estão na regra número 2. Porque na regra número 2 não tem nenhuma ali que termina com consoante. Só o EN lá, ó, lá em cima com M, ó. Ou ENS. ENS. Vocês estão vendo? E cá embaixo não teve nem M nem ENS. Não teve. Então, se terminar com M ou ENS, não leva. Ok? Você quer uma curiosidade? Posso dar uma curiosidade para vocês? Olha aqui a curiosidade, ó. Vou digitar no chat, ó. Olha a curiosidade, ó. Lá vai, ó. Que bom, Luciana. E voltou. Hífen tem acento. Paroxítona terminado em N, que não estava na regra das oxítonas. Qual é o plural de hífen, turma? O plural de hífen é esse aqui, ó. Hífens. Vocês estão vendo? Hífens. E hífens não tem acento. Por quê, Jorginho? Porque ENS está lá na regra número 2. Então, aqui não vai ter acento. Pegou visão da regra? Isso é paroxítona. Agora, você vai virar para mim e vai falar bem assim, mas, ô Jorginho, lá em cima, eu estou vendo aqui giló, né? Oxído terminado em O. E eu estou vendo aqui armário que está terminado em O. Então, por que que está acontecendo? Aí eu vou virar para você e dizer, alto lá, isso que está em armário não é vogal não, Pedra. Isso que está em armário aí, esse O aí, é uma semivogal. Está formando aí um ditongo com a vogal I, que ocupa semissílaba. Então, isso é uma paroxítona terminada em ditongo. É uma paroxítona terminada em ditongo. Lá em cima, ninguém falou de ditongo, não. Então, se eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo, ela fatalmente receberá acento. É o caso de armário, relógio, imã, fórum, álbuns. Olha aí tudo aí, ó, para vocês verem, ó. Então, paroxítona terminada em ditongo leva acento. Paroxítona terminada em A, mas o A não está lá em cima? Tá, mas o A de baixo está nasalizado. Lá em cima não é A nasalizado. Olha o tio em cima do A. Olha o tio em cima do A. E fórum, álbum, álbuns, aí já não está lá em cima mesmo. Vai sem acento. Ok? Ressalva, ressalva, ressalva. Ressalva. Olha para vocês verem aí como a regra foi coerente. No antigo acordo, essas palavras que estão em vermelho, elas recebiam acento. E aí elas iam atrapalhar o que eu acabei de falar aqui. Ok? Então, para o novo acordo ortográfico, as paroxítonas em ditongo aberto não levam mais acento. Ideia, estreia, plebeia, europeia. Joia, paranoia, paranoico. Não levam mais acento. Porque o que aconteceria? Seriam paroxítonas terminadas em A ou O. Vocês estão vendo? Olha o que é coerência da gramática. Coerência. Paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Ou, perdão, me perdoe. Paroxítonas cuja sílaba tônica seja de ditongo aberto, elas não têm mais acento. Não tem mais acento. E-I-L. Ok? Deu para compreender a regra das paroxítonas, turma?
acentuadas desde que não terminem pela regra número 2. Certo? E agora, as proparoxítonas. As proparoxítonas, sílaba tônica é qual? A antepenúltima. E a antepenúltima proparoxítona, todas vão levar acento. Todas vão levar acento. Matemática, médico, âmbito, ônibus, ênfase, todas vão levar acento. Cuidado com algumas delas. Por exemplo, essa que está em vermelho aí, a pronúncia dela não é recorde, é recorde. O povo com vício de linguagem fala isso o tempo todo. Aí chega na prova, cai. Não é recorde, é recorde. E a outra aí não é rúbrica, é rubrica, turma. Rubrica, beleza? Então, recorde e rubrica. Você vai rubricar. Então, cuidado. Ó, linguagem formal, viu? Pelo amor de Deus. E agora vamos para o quê? O hiato. O que é o hiato? É quando nós tivermos uma vogal encontrando outra vogal. Como é que isso vai se dar? Vamos entender o seguinte. A, E, I, O, U são vogais. Por que elas são vogais? Porque elas podem ocupar acento de sílaba. Por exemplo, bala, pele, vivido, bolo, urubu. Todas elas aí possuirão sílabas com vogais. A, E, I, O, U. Vogais. A, E, I, O, U. Acento de sílaba. Essa história muda quando nós tivermos um encontro vocálico. Por que encontro vocálico? Porque nós vamos ter o som do A, o som do E, o som do O, vindo primeiro. E, na sequência, virá o som do I e do U. Como é que isso ocorre para a gramática? O som do I e o som do U são fracos diante de A, E, O, que vem antes. E, com isso, nós vamos ter um contexto em que nós teremos A, E, O vindo antes, vogais. I e U vindo depois, semivogais. São fracas. Então, A, E, O fortes são vogais. I e U vindo depois são semivogais. Então, é a ideia da lei da natureza. Os diferentes se atraem. É por isso que eu vou ter exemplos como coisa, pausa, peixe, pleura. Vocês estão entendendo? E são ditongo. Na separação silábica, a vogal vai ficar na mesma sílaba da semivogal que vem depois. Então, elas, ó, coisa, pausa, pleura. Vocês estão me entendendo? Isso é um ditongo, um encontro vocálico. Entenda isso. Para você entender o hiato, você tem que primeiro entender o ditongo. E aí você vai entender o hiato. Por que você vai entender o hiato? Porque I e U não eram fracos. Se eles passarem a ser fortes, eles vão deixar de ser semivogais e vão ocupar o status de vogais. E o que a gramática me diz? Quando I e U forem pronunciados mais fortes do que a vogal que está antes, eles vão formar um hiato e vão se separar da vogal. E vão se separar. E aí, qual vai ser a regra de acentuação? Se isso acontecer e o I e o U estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, I e U vão receber acento. Confira comigo as palavras em azul. Olha em azul na regra do hiato. Você tem assim, saída. Você não fala saída. Você fala saída. O I é mais forte que o A que está antes. Por isso que o I está acentuado. A segunda, você não fala faisca. Você fala faísca. E o I está acentuado. Por quê? Porque ele está sozinho seguido de S. Você está entendendo? Leva acento. Você não fala saúde. Você fala sa-u-i. O U é mais forte que o A. Então separou. Porque você está com duas vogais agora. E vogal com vogal não fica junta. Você está entendendo? Então o U vai ser acentuado porque ele está sozinho. Você fala balaustre. Você não fala balaustre. Você fala balaustre. E o U está seguindo S. Vocês estão entendendo, turma? Ok? Então, olha aí. Saí, o I se separa do A. País, o I se separa do A. Por quê? Porque ele está sozinho ou seguido de S. Então, ele vai estar sozinho ou seguido de S.
Tambaú. Você não fala tambau, você fala tambaú, grajaú, baú, baús. Então o U tá sozinho ou seguido de S. E aí você entende, com esses exemplos na cor azul, que o hiato está pouco se lixando se a palavra é paroxítona, como saída, ou se ela é oxítona, como sair. Ela está pouco se lixando. Porque se ela formar um hiato, e o I estiver sozinho seguido de S, o U sozinho seguido de S, ela vai levar acento. Por isso que ela não é uma regra direta, ela é uma regra de exceção. Porque ela não se apega à tonicidade silábica. E não é toda oxítona que termina em I que é acentuada. Olha lá em cima na regra número 2, no slide. Você está vendo saci? Saci oxítona termina em I. Ela está acentuada, turma? Não. Por que ela não está acentuada? Porque ela não é hiato. Ela não é hiato. Então ela não pode entrar na regra das oxítonas. Vocês estão tomando visão aí? Estão pegando visão? O porquê de ser uma regra de exceção? E ela é diferente. Aí você olha assim, ó, vou fazer uma pegadinha, filha da mãe, para ferrar vocês tudo aqui agora. Olha a pegadinha que eu colocaria na prova da IBFC. Eu falaria para você bem assim, ó, olha só, cajá é oxítona. E ela é acentuada pelo mesmo motivo de país, que também é oxítona. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque a oxítona terminada aí, ela só se acentua se formar um hiato. Então, ela não está na mesma regra. Não são da mesma regra. É disso que eu estou falando. A pegadinha de acentuação vem disso. A regra do hiato não tem a ver com a tonicidade silábica. Ok? Então, pronto. E vamos ficar atentos aqui, Jorginho, a algumas coisinhas chatas da regra do hiato. Por exemplo, transeunte e raiz. O que está acontecendo com essas duas? Quando eu separo essas palavras aí, a sílaba delas, transeunte, ok? Formou o hiato. Só que o U está seguido de N, de navio. Ele não está sozinho e nem seguido de S. É por isso que o U não leva acento. Porque ele tem que estar sozinho ou seguido de S. Raiz. O que está acontecendo com raiz? O raiz aí, o I está formando hiato em relação ao A. Só que o I está seguido de Z. Por isso que ele não leva acento. Ok? Já começa daí. Aí tem coerência. Agora vamos para as especificidades. Rainha. Por que rainha não tem acento? Rainha, tainha, campainha, bainha. Não tem acento. Por quê? Porque depois do I tem um dígrafo com nasalização, que é o NH. Então, nessa situação, não leva acento também. É o que vai acontecer. Perceba que o I está sozinho. Deveria ter acento, mas por causa da nasalização seguinte, isso tira o acento do I. Tira. E agora, uma regra que não é para você saber. Não tem muita lógica. É para você decorar. O que for para decorar, eu falo. São essas palavras que são poucas, ó. Feiura, baiuca, bocaiúva. Além delas, aí entrariam também boiuno, tauísmo, ok? E sauípe também. Sauípe também entraria. São pouquíssimas palavras. Elas são paroxítonas, formando hiato, sendo que o hiato está depois de um ditongo. A explicação técnica é essa. Mas daqui que você lembra disso tudo, é uma desgrama. Então eu prefiro colocar na minha cabeça um asterisco aí e decorar essa regra. É o que eu oriento meu aluno que tem dificuldade. Pô, Jorge, eu tenho dificuldade, não vou lembrar disso, não. Então pronto, não lembro. Agora decora as palavras, então. Elas são paroxítonas, com hiato. São essas aí. São as mais manjadas, são essas aí, ó. Feiura é a que mais cai. Feiura, baiuca, bocaiúva, bolhuno, taoísmo e sauípe. Ok, turma? E por que Tuiuiu e Piauí tem acento, Jorginho? Porque elas não são paroxítonas, elas são oxítonas. E aí, quando a pegadinha cai na prova, é caixa. Bota essas duas aí para ferrar todo mundo. Ok, turma? É isso. E por último, a regra do acento diferencial, que é só para distinguir uma palavra da outra.
Vou pôr o dinheiro na sua conta. Vou colocar o dinheiro na sua conta. É o verbo. Aí esse verbo tem acento. Ok, turma? Vou pôr o dinheiro na conta. E por preposição não tem acento. Ou faça isso por mim, professor. Eu faço isso por você. Então, por preposição não tem acento. Ok? Preposição nenhuma vai ter acento aí como monossílaba. Então, ó, eu digo, ele tem dinheiro. Bicho tem dinheiro. Ele tem dinheiro. E se eu puser o plural para diferenciar do singular, eles têm dinheiro. O acento diferencial é o circunflexo. A mesma coisa serve para o verbo vir. Ele vem para o almoço. Só que eu convidei muitas pessoas. Então, eles vêm para o almoço. Elas vêm para o almoço. O plural vem com acento circunflexo, turma. É acento diferencial. Ok? E agora, virá uma sequência de acentos diferenciais para você comparar com a número 2. Olha lá em cima e perceba que eu coloquei detém, que é uma variação do verbo deter, não é? O que acontece com detém? Ela é um oxítono terminado em em. Quando você conjuga esse verbo, no singular, você diz, ele detém muito dinheiro. Ele detém. Ok? Esse detém é um oxítono terminado em em. E se você puser no plural, fica eles detêm. Ué, é a mesma palavra, o mesmo som? É. Só que na escrita vai haver uma diferença. O plural que continha o acento circunflexo é mantido com acento circunflexo. O singular de ele tem, que não tinha acento, passa a ter o acento agudo. Então, o agudo e o circunflexo são acentos diferenciais. A mesma coisa acontecerá com verbos derivados de vir. Ele provém com acento agudo, eles provêm com acento circunflexo. Ele intervém, acento agudo, eles intervêm, acento circunflexo. Ok? E agora, mais acento diferencial. Forma e forma. Qual a forma da forma do bolo? Forma de formato. O, timbre aberto, com acento agudo, né? É o agudo aí no caso, mas não leva acento. Mas forma vai ter acento, sinônimo de assadeira. Ok? Demos no pretérito perfeito não tem acento, com a palavra ontem, e hoje o demos tem acento circunflexo, acento diferencial. Eis a regra dos acentos diferenciais aí. Tá na hora da aula. Oi. Oi. Quem chamou? Tá na hora da aula. Começou as aulas. Quem é que tá falando? É Robert? Edmundo. Oi, Edmundo. Tudo bem, Edmundo? Nome de craque, hein? Eu era fã de Edmundo. Pois é, meu querido. Tá, a aula tá rolando, meu querido. Tá rolando. Já estamos quase no final aqui de português, viu? Mas tá sendo gravada. Vai ser enviada aí depois, viu? Tem Tudo como bem, eu Edmundo? participar aí? Show de bola. Galera, Beleza. para finalizar a aula de hoje, ok? Vamos aqui agora responder algumas questões que eu separei aqui para vocês. Reta final da aula. E aí, lembrando vocês o seguinte, eu vou enviar para a coordenação o gabarito da lista que foi disponibilizada para vocês. E vou me propor a tirar as dúvidas se vocês as tiverem. Ok, turminha? Isso aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos elogios aí. Então, a dúvida que vocês tiverem, estamos juntos até a posse agora, viu, galera? Estamos juntos. A questão número 10, só para vocês verem o que é a IBFC na vida da gente. Considere este conceito sobre acentuação. Recebe o acento agudo, os vocábulos oxítonos que terminam em A, E, O abertos. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que está de acordo com o conceito apresentado. Galera, A, E, O aberto, meu Deus, essa questão de Feira de Santana foi dada. Questão 10, letra D de dado, turma. A única que é oxítona, só se a pessoa não souber qual é oxítona. A única oxítona é a letra D, turma.
frágil é paroxítona, Letra necessária C. é paroxítona, crítica é proparoxítona. Então, a resposta é a letra D. Mais uma de Feira de Santana. Vamos lá, Feira de Santana aqui da Bahia. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta o par de palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação. Onde é que eu tenho esse par, Jorginho? Na letra B, turma. Açúcar e inefável, ambas são paroxítonas. E ambas terminam em letras que são consoantes, que não estão na regra número 2. Então, é caixa. A resposta é a letra B. Na A, câmara é proparoxítona, júri paroxítona, não rola. Sofá na C é oxítona, tórax é paroxítona, não são compatíveis. Saída é hiato, caráter é paroxítona, então caixa não pode ser a letra D. Foi até pegadinha essa letra D aí, viu? Então, resposta B de bora passar. Mais uma, Jorginho, para a gente brincar aí. Questão número 12. O vocábulo família é acentuado pela mesma regra de acentuação de qual palavra aí, turma? Olha só, família, paroxítona terminada em ditongo. Própria, letra D é caixa, paroxítona terminada em ditongo, ok? Próxima. Marca alternativa que apresenta só palavras com regras de acentuação diferentes. Vamos lá. Mídia, paroxítona terminada em ditongo. Município, paroxítona terminada em ditongo. Então, letra A não é de jeito nenhum competência paroxítona terminada em ditongo. As três são iguais. Até, oxítona terminada em E. País é oxítona, só que é o hiato. Porque oxítona em I seguido de S não tem. Cenário, paroxítona terminada em ditongo é caixa. Resposta, letra B de bora passar, turma. Ok? E para encerrarmos por hoje, uma polêmica que eu queria responder com vocês. Essa questão, a meu ver, tem duas respostas, ok? No site onde eu tirei não foi especificado se essa questão foi anulada, mas ela tem duas respostas, beleza? E vou explicar. Se isso acontecesse na prova de vocês de BH, a gente entrava de sola e anularia a questão. As palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação. Imaginárias, cenários, exercícios. Assinalia. Galera, a ideia aí é a seguinte, ó. Isso daí é uma polêmica. A gramática afirma que essas palavras podem ser, no português falado aqui no Brasil, né, pertencentes a duas regras. Quais são as regras? Vamos lá. Para eu explicar isso aí, eu vou me basear aqui num exemplo meu, do meu contexto de dia a dia. A palavra que eu vou digitar agora no chat. Olha a palavra que eu vou digitar no chat. Só um segundo, viu, Luciana? Que eu abro espaço para você falar. Só para não quebrar o meu raciocínio aqui. Vocês estão olhando no chat a palavra que eu estou digitando agora? É glória. Vocês concordam comigo com a pronúncia que eu estou usando aqui? Glória. Vocês concordam comigo? Glória. Beleza? Show, Eliane. Glória. Só que, curiosidade, quem é professor de português fica muito vidrado nas coisas. Fica percebendo as coisas. Tem um ouvido muito sensível para algumas coisas que acontecem. Indo à igreja, né, quando eu vou à igreja, eu ouço, algumas vezes sou católico, ouço alguns cânticos do Glória, em que as pessoas falam assim, ó, como eu vou separar aqui, ó, glória, glória, glória. Eu acho massa. Glória, glória ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito. Glória. Eu falo, massa demais. O que era para ser uma paroxítona terminada em ditongo, eles pronunciam no cântico como proparoxítona. Estudando a respeito disso, é correto. Dá para você pronunciar a palavra como glória ou separando a palavra glória. Dá para você pronunciar a palavra armário como armário, paroxítona de ditongo. Ou então como armário. E você sabe o que acontece? Se você pronunciar igual está aí no chat, glória, ela é proparoxítona. Se você pronunciá-la como armário, ela é proparoxítona também.
Então, isso, desde o antigo acordo e agora no novo foi reforçado, isso aí é um ponto cego. Essas palavras que terminam em ditongo crescente podem ser tanto paroxítonas terminadas em ditongos orais, quanto proparoxítonas, turma. E, infelizmente, o colega que elaborou essa questão da lista aí, a 14, colocou duas alternativas que estão corretas. A letra D foi acusada no gabarito oficial como resposta, mas a letra E, com certeza, quem traz com recurso, mataria. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E não tem jeito. D e E estão corretas aí. Lembrando, Prefeitura de Fortaleza acusou D como resposta para eliminar. E a letra E, muita gente ficou sem entender o porquê. Ela também está certa. Então, não se deveria entrar nessa polêmica aí, porque é um ponto cego da gramática. Se fosse colocar uma, não colocasse a outra. Ok? Porque as duas estão corretas. Com isso, eu agradeço demais vocês nessa primeira aula, viu? Foi um prazer. Eu vou abrir espaço só para a Luciana tirar a dúvida dela. Pode falar, Luciana. Diga aí, minha querida. Deixa eu te falar, essas regras que você passou de tudo, né? Porque tudo eu vi que no português tem regras, né? Do início, quando você começou a sua explicação até esse momento. Essas regras, né, que você falou, juntamente com a dinâmica, que são as pegadinhas, na plataforma, quando a gente começar a estudar, isso vai ficar evidente para a gente, assim, porque eu tenho uma dificuldade de português, acho que todo mundo tem, né, e é muita informação, né, você vai dar umas dicas, você vai dar essas pegadinhas, assim, claramente para a gente ter mais um artifício para a gente também vai ter que gravar algumas coisas, né, além de ter o conhecimento. Você vai fazer essa dinâmica também? Você vai ter essa dinâmica no português? Ô, Luciano, de uma maneira objetiva, as aulas, até o meu querido Robert está aqui na aula hoje, como coordenador aí, pode me corrigir se eu estiver enganado, viu, Robert? Mas as aulas ficam gravadas. E você vai contar com auxílio, entrando em contato com a coordenação e eles me acionando. Eu fico disponível para tirar qualquer dúvida do seu estudo. Você está entendendo? Então, a parte da aula é uma parte que tenta facilitar o seu entendimento com alguns exemplos, como você própria disse, com alguns atalhos de pegadinha, de macete, porque para concurso é isso, não tem para onde correr. Você tem que saber atalhos de macetes para você sair bem, ok? E me propor aqui a tirar sua dúvida. O resto vai ser com cada um de vocês. Vocês, no seu estudo particular, né, ter a iniciativa de estudar e tirar as dúvidas, responder as questões, e é isso. Não, mas você é ótimo, você explica muito bem, dá uns exemplos muito bons dá para a gente poder e pegar, e no dia a dia fica até interessante, às vezes a gente muda até o modo de escrever, né? Igual eu trabalho no administrativo, às vezes a gente tem umas falhas quando mandam uns e-mails, né? Ou vai redigir alguma coisa assim de importância, e isso já ajuda. E às vezes até algumas palavras, alguns acentos, alguma coisa, pode mudar até o contexto daquilo que você está querendo passar para a pessoa. E é interessante isso. Pois é. Então foi beleza. Gostei muito da apresentação. Jorginho, vou fazer só uma observação, inclusive, para a amiga, na plataforma nós temos um PDF exclusivo para pegadinhas, com pegadinhas que costumam cair em concurso, entendeu? Então, eu acho que ela não é nossa aluna ainda, quando entra na plataforma tem esse PDF. Vou ser sua aluna. Amanhã eu já vou ser sua aluna. Não, fica tranquila. A intenção é você conhecer os professores, a gente não quer apenas vender o curso, né? Vocês têm que se identificar com os professores. E aqui a gente sempre tenta fazer o máximo possível para trazer professores aí que já têm um histórico, né? Já ajuda muita gente, então vai valer a pena, pode ter certeza. No começo, igual a galera de Neves, de Ribeirão das Neves, no começo pode parecer um pouco difícil, mas aí você vai pegando o ritmo e tudo isso vai fazer sentido lá na frente, entendeu?
É, porque primeiro eu me identifiquei com os professores, né, para ver como é que ia ser a argumentação e tal, para ver se eu ia ter um bom entendimento, porque conhecer o professor é muito importante, mas a gente conhecer e vai ter a parte da gente também, né, que a gente também tem que fazer a parte da gente de estudar, de ter uma rotina, para a gente, não é só o professor, tem que vir da gente também, mas só da gente Exato. ter E aquela anotar uma empatia dica, com o professor, já é bom, porque já é um caminho andado, isso, entendeu? Até para a gente ter interesse de estudar, ter mais força de vontade, mais foco, e os professores daí, pelo menos até hoje, eu gostei muito, inclusive na enfermagem, para me relembrar algumas coisas, eu sou técnica, mas tem alguns setores que eu não passei, mas a gente estuda, eu relembrei muita coisa, e agora ele falando aí na parte do português também, muita coisa que eu estudei há muito tempo atrás, ele foi falando, eu fui relembrando, foi muito interessante. é Que bom, Luciano. importante anotar tudo isso, viu, amiga? Fico Assim, feliz. é muito importante os estudos para você, para entender melhor, você tem que estar com um caderninho, anotando o que você tem dificuldade, e tem que fazer revisão, e assim vai. Sim, muito Galera, obrigada pela atenção. me perdoe mesmo. Vocês podem conversar aí. Eu vou ter um compromisso agora, vou ter que sair, viu? Muito obrigado por tudo aí. Valeu, ótima aula hoje. Valeu, meu querido Robert. A gente se Obrigado, fala. Jorginho. Valeu, Até a próxima. abraço.